Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Campo Sociológico. Eu sou Alcides de Amaral. Esse canal a gente criou para poder promover a sociologia enquanto campo científico, enquanto disciplina acadêmica, enquanto pensamento, enquanto produto ou instrumento de construção do social e de produção das sociedades. Então, esse canal tem em vista a promoção desse conhecimento produzido pela sociologia do contexto das ciências sociais, como disciplina, principalmente como disciplina acadêmica. Hoje vamos tratar de um tema muito importante que nos ajuda a compreender as dinâmicas internacionais de relações de poder dentro da própria sociologia, e isso vai nos permitir pensar sobre a inserção de África, a inserção dos países fora do eixo euro-americano na contribuição da disciplina. Hoje vamos falar da sociologia africana, principalmente do ponto de vista da proposta de Akintola Akintola, esse intelectual, esse sociólogo nigeriano muito famoso, muito presente, um dos mais destacados na Associação Internacional de Sociologia. Então isso é fundamental. Eu quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like, comentar e assim nos ajudar no processo de construção desse projeto que desejamos ser um veículo importante de promoção, tá certo? Agora, quem foi Akintola Akintola? Foi um sociólogo nigeriano, foi professor do Departamento de Sociologia e Demografia da Universidade de Obafemi Awolowo, espero ter pronunciado bem, Awolowo, né? Espero ter pronunciado bem, tá bom? Deixa aí nos comentários qual será a melhor pronúncia. Ele foi membro ativo da Associação Internacional de Sociologia, como disse, e lá contribuiu muito com o pensamento ou com a promoção de uma sociologia africana, né? Então, é esse sociólogo que a gente vai falar, e para tal a gente precisa recuar um pouco para falar da própria sociologia, né? Quando é que surge a sociologia? Essa pergunta pode ser uma pergunta banal para quem não é sociólogo, mas quem desconhece é fundamental para introduzir qualquer tipo de sociologia. É preciso perguntar sempre a origem da sociologia para poder contribuir com outras possibilidades de fortalecimento, de emergência, de desenvolvimento da própria disciplina, né? Então é preciso recordar sempre que a sociologia, enquanto disciplina acadêmica, enquanto uma forma de pensamento particular, enquanto desejo de uma ciência, por vezes até tida como elevada, por exemplo, com Augusto Comte, do ponto de vista do processo de construção do espírito científico, surge na Europa e consagra-se ainda mais na Inglaterra, na França, onde se tem a primeira cátedra, né, de sociologia, a partir das contribuições do Émile Durkheim, que é considerado pela maioria como pai da sociologia moderna, né, ou pai da sociologia, porque a sociologia já é moderna, né? Então, a sociologia nasce nesse contexto a partir de um certo discurso da modernidade muito pautado pelos valores ocidentais, né? O que estava em causa na emergência da sociologia na Europa são os valores ocidentais, são as consequências da própria modernidade na construção da própria sociedade ocidental, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, a promoção da ciência enquanto esse veículo supremo de busca da felicidade, né? Isso também são elementos fundamentais, e até a emergência da ideia de racionalização, a consagração do capitalismo. Então todo esse emaranhado de acontecimentos vai criar fundamento para pensar as sociedades ocidentais, tá certo? Então a sociologia tem esse palco de nascimento. Com a Revolução Industrial houve consequências desastrosas na sociedade europeia, desigualdade, com prostituição, criminalidade, enfim, todo um conjunto de males sociais que condicionou a proliferação da validade desse conhecimento produzido por uma ciência específica, que era a sociologia. Então, a partir daqui, nós vamos nos dar conta de que a sociologia nasce de um ponto específico, a partir de uma certa linguagem e a partir de certos problemas determinados rigorosamente, né? Se podemos falar assim, determinado rigorosamente. É a Europa com os seus problemas europeus a partir das consequências da modernidade. Essas consequências da modernidade obrigou
aos intelectuais, aos intelectuais europeus a pensarem, a encontrarem um lugar de pensamento para dar conta da interpretação, da construção epistemológica, metodológica e científica dos problemas reais sociais que a Europa vivia no século XIX, pelos acontecimentos que já vêm desde o século XVIII, XVII, tanto que Emile Durkheim vai atribuir a sociologia, a emergência da sociologia a Rousseau, por exemplo, né, que é lá do século XVIII, por aí, né, então tem essa dinâmica da história da sociologia que não é muito importante falar aqui, abordar aqui na sua exaustão. O que é mais importante a reter é que a sociologia nasce nesse contexto específico como resposta aos desafios da modernidade. A sociologia é uma sociologia para a modernidade. Já dei uma aula no outro canal e vou deixar o link na descrição sobre esse aspecto, tá certo? Agora, a contribuição das outras realidades é que é fundamental. A partir do momento que a modernidade vai se alastrando, já que, segundo Anton Giddens, a modernidade é um dos aspectos do surgimento da sociologia que vai ter uma escalada mais universal, né? E essa escalada mais universal vai permitir a emergência de outros tipos de sociologia, vai permitir a emergência, vai permitir a abrangência da sociologia. Então, é normal que ocorra um choque de perspectivas e esse choque de perspectivas vai pautar a dinâmica histórica da própria disciplina, né? Isso é normal, porque, como falamos, a sociologia é um campo científico. Enquanto campo científico, aqui já é a teoria de Pierre Bourdieu, né? Enquanto campo científico é um espaço de lutas, de disputas, mas também de reconciliações, de afirmação, enfim, é um lugar de resistência, né? É um lugar de exercício de poder, né? De afirmação da potencialidade. Só que essa afirmação da potencialidade não visa necessariamente a destruição, para falar aqui como Nietzsche, visa necessariamente a superação, cada um querer superar. Por isso que a produção de conhecimento científico é uma produção de superação. Se você analisar a história do pensamento científico, na história da ciência, a filosofia da ciência, vamos ver que sempre foi um processo de desejo, de vontade de superação. Uma teoria estabelecida, querendo ser superada por outra, uma hipótese sugerida, querer ser superada por outra, e assim a ciência vai dando a sua contribuição. Isso em termos diacrônicos, mas também em termos de espaço-tempo, em termos de espaço, né? Podemos estabelecer aqui uma relação de espaço-tempo, onde a própria ciência ela se desenvolve, tanto no espaço, né? Europa, Ásia, América, Médio Oriente, enfim, do ponto de vista desses espaços, mas também durante o tempo, né? Por isso tem uma relação diacrônica e bom, tem uma relação, para falar sem muitas reservas, tem uma relação intrínseca entre o espaço e tempo. Também um espaço de luta, é um espaço de disputa, como eu me referi. Então é compreensível a emergência de resistência a uma certa abordagem, mas também a afirmação, o desejo de afirmação de uma outra abordagem. O que ocorre com a sociologia africana é exatamente isso. Quando falamos de sociologia africana, sociologia europeia, sociologia brasileira, sociologia chinesa, né, ou da Ásia, essas sociologias aparecem como afirmação de outros espaços para além do euro-americano a partir da própria expansão da modernidade e, consequentemente, a própria disciplina de sociologia, tá certo? Então isso aqui é fundamental. E aqui vai surgir exatamente, vai propor a sua perspectiva exatamente nessa direção, né? Propondo uma sociologia indígena, uma sociologia que brote ou que estabeleça relações conceituais a partir da própria experiência social das sociedades africanas, das culturas africanas, enfim, a partir da própria expressão cultural dos africanos, que ele vai traduzir a ideia de africano para indígena, para mostrar exatamente a emergência desse conhecimento a partir de concepções, a partir de experiências locais de desenvolvimento. É claro que para ele, como é nigeriano, ele vai tomar como ponto de partida o seu local de fala, o seu local de emergência, o seu local de experiência social, e a partir da experiência do seu próprio local, contribuir para o que ele acha que poderia ser, do ponto de vista epistemológico e até, como se tem definido, ontológico,
para a compreensão, para a promoção, para a expansão da sociologia, né? Isso é fundamental, tanto que Elísio Macamo, sociólogo moçambicano, ele enfatiza sempre de que há respostas que a própria sociologia não encontrou durante do seu processo histórico no âmbito do espaço da relação espaço-tempo, né? Algumas respostas para perguntas não respondidas podem ser encontradas em África. E não é só Elísio Macamo que pensa isso, já que é africano. Também Norbert Elias, ele vai a partir da sua experiência em Gana, ele vai observar que a própria sociologia europeia é limitada e que a experiência africana de Gana, onde ele teve a experiência social, poderia contribuir para a expansão da própria disciplina. Ele vai dizer, por exemplo, que até agora, vou citando aqui, parafraseando, até agora a África foi deixada apenas aos antropólogos, né? Caberia agora aos sociólogos tomarem conta e produzir conhecimento a partir das relações conceituais estabelecidas. Então é mais ou menos nessa direção que também a Kisola procurou trazer, tá certo? Então esse é um ponto de introdução que eu acho que, espero que esteja claro, e aproveita curtir e seguir agora, comentar o que você acha dessa primeira fase, que é introdutória. Mas vamos por partes, vamos dividir a contribuição de Akisola Kyo do ponto de vista de dois níveis de contribuição, né? Podemos dizer que existe um nível de ruptura e outro nível de construção. O nível de ruptura é aquela construída, é aquela estabelecida pelos conceitos que indicariam necessariamente a necessidade de ruptura. Ruptura de quê? Ruptura de um pensamento, a ruptura de uma construção conceitual euro-ocidental, euro-americano, que é uma expressão mais euro-americano do ponto de vista dos Estados Unidos e Canadá, né, da parte americana dos Estados Unidos e Canadá, e Europa, que constitui esses três espaços o pensamento ocidental, né, a forma de pensar ocidental, pelo menos já que chegou até nós. Então tem esses conceitos que ele traz para si, para dar uma proposta de ruptura com esse tipo de construção metodológica, com esse tipo de construção conceitual e teórica, para pensar a possibilidade de pertencimento de África na discussão internacional da sociologia. Então esses conceitos são conceitos como indigenização da sociologia, conceitos como mentes cativos, conceitos como indigenização intelectual ou conceitos como desracionalização. Então esses conceitos que eu acabei de mencionar, alguns que ele faz referência, eles caracterizam mais uma espécie de ruptura. Quando fala de indigenização de sociologia, ele convida a um pensamento, a uma construção teórica, intelectual, teórica, conceitual e até epistemológica a partir de perspectivas endógenas, né? Perspectivas endógenas, para usar aqui a perspectiva de um Adesiná, por exemplo, porque a Adesiná fala de perspectiva endógena, não necessariamente indígena. Mas no próximo vídeo eu posso falar sobre a Adesiná, mas vamos focar aqui no Akio. A indigenização da sociologia, então, é um convite para pensar, construir conceitos, construir possibilidades de interpretação do social a partir da experiência local dos africanos. Então, convidar os africanos residentes fora, convidar os africanos que se encontram fora do continente para voltarem para o continente e ajudar a construir perspectivas de conhecimento que nos permitam refletir as experiências sociais africanas a partir de uma construção teórica e conceitual dos próprios africanos. Esse recurso a essa indigenização da sociologia não é necessariamente para afirmar uma especificidade da sociologia africana, não. É um convite que a Kyo faz de, a partir das construções locais, contribuir para discussões que se querem universais da própria sociologia. Isso aqui é fundamental a gente notar. Os mentes cativos, então, são essas mentes que, a partir da experiência que se teve com o contato ocidental, porque muitos intelectuais africanos, muitos cientistas sociais africanos, já incluindo sociólogos, são formados principalmente a partir de perspectivas ocidentais, nas universidades ocidentais, nas escolas ocidentais, nos programas de pós-graduação ocidentais. O próprio Akio é um desses, né, que se formou nos Estados Unidos, que teve como uma grande referência James, né? Agora estou confuso aqui se é James Coleman, acho que é James Coleman, né? Que teve como sua referência esse sociólogo estadunidense, né?
Então, ele procura então contribuir com essas perspectivas, ele convida então essas mentes a regressarem e construírem o pensamento a partir da própria experiência social africana. É claro que isso sempre tem críticas, né? Eu pessoalmente tenho muitas críticas a isso, mas isso não é questão para levantar agora, talvez no final. Então, o Mentes Cativos tem, na verdade, essa perspectiva. A indigenização intelectual também tem relação com a indigenização da sociologia, e de Mentes Cativos, que é, na verdade, a indigenização intelectual de trazer os intelectuais para a discussão a partir da terra, né? A partir daqui, a partir do chão africano, a partir da experiência corpo a corpo com as sociedades africanas, né? Então, esse é um conceito fundamental. O conceito de desracionalização também tem em vista essa perspectiva. É um mecanismo, apesar de ser um termo forte, é um mecanismo que é um instrumento, um mecanismo de querer reclamar para si a possibilidade também de refletir a realidade social a partir das construções teóricas que não têm muito o seu embasamento nas experiências ocidentais, como a própria sociologia ela se predispôs a contribuir, né? Muitas universidades africanas, elas trabalham, não só africanas, mas também americanas, aqui da América do Sul, bom, só para citar alguns, eles trabalham mais com conceitos, com construções ocidentais e a partir de perspectivas de apreensão da realidade ocidentais. Então, a desracionalização visa necessariamente não a recusa da racionalidade, mas a recusa de uma perspectiva racional muito em voga a partir da experiência que não se articula com as experiências reais das populações em África. Então, essa contribuição da sociologia ela é fundamental. É por isso que aqui estamos numa fase de ruptura com essas perspectivas e que essas perspectivas elas vão permitir, então, se não há esse espaço, se não se pode promover ou pensar as realidades sociais africanas a partir das construções teóricas e conceituais, até epistemológicas do aspecto euro-americano, então tem que ter uma outra proposta para dar conta dessa realidade. E daí a sua proposta de sociologia indígena. E lembrar que a palavra indígena aqui está em substituição do africano, como o africano é uma coisa, vamos lá, é uma ideia, né? Um africano é uma ideia, é uma construção mental, muitas das vezes com pouco espaço de objetividade, se é que existe objetividade em qualquer descrição dos aspectos étnicos das pessoas. Então ele prefere usar indígenas porque ajuda melhor a reclamar a produção de conhecimento a partir da raiz, né? A partir do que está embaixo, a partir de onde nasce a própria experiência social, né? Então esse é fundamental para a gente pensar. Então essa é uma fase de ruptura. A outra fase é uma fase de construção. Essa fase de construção já é uma fase de pensar como pensar a realidade, as experiências sociais locais, de modo que essas experiências não se isolem das discussões universais da sociologia, mas pelo contrário contribuam para a universalização dessa sociologia, né? Então a construção, a fase de construção na contribuição sociológica de Akisola Kiyoko dá-se pela articulação entre a sociologia indígena, né, Indigenous Sociology, e a internacionalização da sociologia ou sociologia de único mundo. Só essa expressão já nos dá a entender de que Akisola não é daqueles que pregam uma autenticidade africana. O que ele está a falar não, é que é possível a gente pensar a realidade africana, a pensar os conceitos da sociologia, a pensar a sociologia, a contribuir com a sociologia a partir de outras experiências, só que essas experiências vão se dar a partir das construções conceituais e teóricas que tem como chão, que tem como fundamento, que tem como a dimensão ontológica o próprio ser, estar e pensar e agir dos próprios africanos, né? E tanto que ele não nega essa perspectiva do Keminiana, por exemplo, da coletividade, né? Do pensamento coletivo, da experiência coletiva, da mentalidade coletiva, né? O que ele faz é, a partir dessa perspectiva, pensar o equivalente, isso também pode ter críticas, pensar o equivalente nas experiências sociais africanas, né? Então, isso é uma fase de construção em que a Kiyoko se propõe a procurar, a construir conceitos, a construir teorias a partir da experiência social
africana, concretamente a sua etnia Yorubá, a partir, como Yorubá também é uma etnia que não é só da Nigéria, né? Que não está só na Nigéria, mas está espalhada na toda aquela região ali. Então, essa contribuição essa contribuição conceitual e teórica pensaria a sociologia a partir da experiência daquela própria região, principalmente da etnia Yorubá, né? Então, a sociologia indígena, nesse ponto de vista, poderia ser sociologia Yorubá, poderia ser sociologia Makonde, poderia ser sociologia Emakwa, poderia ser sociologia... Bom, vamos dizer que poderia ser várias sociologias a partir das experiências locais, né? Então, isso também é algo muito possível de ser discutido, tá certo? Mas, para a construção, a Kyo vai se propor em discutir, em construir a sua contribuição, em contribuir para o pensamento sociológico, para a reflexão sociológica, para a própria sociologia, a partir da identificação dos limites do universalismo, que se quer o próprio pensamento sociológico, que se quer, em geral, a própria ciência, né? E o limite da comunicabilidade. Então, esses dois aspectos, o universalismo e a comunicabilidade, elas andam sempre juntas, porque é a única forma de negociação, de modo que se construa algo comum. É preciso lembrar que algo comum tem a ver com a própria sociologia, que se chama sociologia de um único mundo, a ideia de sociologia internacional, tá certo? Então, os limites da comunicabilidade e o limite do universalismo são os pressupostos fundamentais para pensar a construção conceitual e teórica a partir das experiências locais, tá certo? Então, a comunicabilidade, ela pressupõe uma relação exterior e uma relação interior. A relação exterior tem em vista a própria comunidade internacional da sociologia. A Associação Internacional de Sociologia, seria então esse espaço de comunicabilidade do ponto de vista exterior, né? E a comunicabilidade interior tem a ver com a matriz cultural das sociedades africanas, a partir das experiências africanas, a partir das produções orais, a partir das contribuições da literatura, da poesia, a partir das canções, enfim, todo aquele artefato cultural que as sociedades engendram. Então, esse engendramento vai permitir que o sociólogo circule, comunique com essas experiências de modo a construir, de modo a trazer equivalências para contribuir no pensamento sociológico ou na disciplina de sociologia, tá bom? Então, temos essa primeira fase, temos essa primeira dimensão da construção, que é a comunicabilidade exterior e comunicabilidade interior, e essa comunicabilidade exterior e interior precisam andar sempre juntas e negociar frequentemente, de modo que se construa um pensamento sociológico que se quer universal, tá bom? Aí, o limite da universalismo, o limite da universalismo dá-se exatamente por essa mesma limitação comunicacional entre o exterior e o interior, porque para que o universalismo seja algo prático, algo viável, algo observável, então a comunicabilidade interna e a comunicabilidade externa precisam andar sempre juntas. É mais ou menos como aquele universalismo moral, da moral, por exemplo, de um Habermas, por exemplo, a ideia da comunicabilidade, né? Mas essa comunicabilidade entre aspectos universais, que se quer universais, e a negociação local com os aspectos reais da experiência social das pessoas, né? Então, estamos aqui nessa dimensão de análise que nos permite ver a realidade a partir dessas próprias experiências, né? Daí os conceitos, um dos conceitos fundamentais, que é o conceito de Assuada Principles, que é princípios Assuada, que é um princípio que visa construir experiências sociais e contribuir com as experiências universais que a própria sociologia se propõe a construir, se propõe a contribuir, né? Então, no princípio Assuada seria então um processo e estrutura da natureza humana como a cultura e sociedade. Então, o princípio Assuada é exatamente esse processo e estrutura que envolve tanto a dimensão de ação quanto a dimensão da estrutura. Então, a estrutura e a ação tornam-se elementos fundamentais e que caracterizam a própria dinâmica social do princípio
Assuada, tá bom? Assuada. Então, esse princípio, então, vai constatar, vai identificar que a apropriação, a apropriação individual, ela é caracterizada pelo padrão de comportamento individual que se deve articular, que se articula com os padrões de comportamento, vamos lá, coletivo. Então, o indivíduo, só por si só, ele não se constrói moralmente falando, nem para se construir moralmente, ele necessita de uma da própria coletividade, né? Então o caráter do indivíduo, ele encontra validade a partir dos padrões de comportamento, né? Padrões de comportamento coletivo. Então, o que temos aí é uma perspectiva que não procura negociar com tudo que se construi com o que é em sociologia, apresentando tanto os limites do pensamento sociológico ocidental ou euro-americano, quanto a contribuição que esses países africanos deveriam ter. Para Kisola Kio, a contribuição das sociedades africanas, dos sociólogos africanos, teria, até por adicionar também, teria como fundamento, teria como vantagem a própria experiência africana que os próprios europeus não têm. Tá certo? Isso aqui é fundamental a gente entender, que é uma expressão geral, tanto que o próprio Kisola, ele criticava muito a presença de professores estrangeiros em África, ou nas universidades africanas, principalmente da Nigéria, que criticava muito o governo por privilegiar muito esses professores estrangeiros em detrimento de professores nacionais que se encontraram fora do continente. Então ele aconselhava, ele via, ele criticava, ele propunha que o governo investisse muito nos professores nacionais, mas que se encontram fora do continente, de modo a cativá-los para que voltem e ajudar a contribuir uma perspectiva endógena de conhecimento científico, nesse caso da sociologia, tá certo? Esse é o mais ou menos que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo aqui no canal Campo Sociológico. Espero que tenha sido agradável, que tenha sido uma experiência boa, e se foi uma experiência boa, você comenta aí, curta, compartilha com amigos, familiares, professores e amigos, professores, estudantes, colegas, e juntos vamos alavancar esse projeto, que vai me ajudar muito a vossa contribuição. E a vossa contribuição passa necessariamente das curtidas, dos comentários, dos compartilhamentos. Isso ajuda muito o YouTube a ver a relevância do nosso canal, tá certo? Até o próximo vídeo, e vamos falar sobre a sociologia indígena na perspectiva de Adesinag, que não difere muito daqui, mas tem algumas particularidades que é possível a gente resgatar. Até lá!